transtornos do neurodesenvolvimento, estudando o DSM-5-TR, aula 8, transtorno específico da aprendizagem, quando o cérebro lê um mundo diferente. Nessa aula, o nosso foco muda do TDAH. Vamos entrar em uma das áreas que mais causa dor silenciosa dentro do ambiente escolar e acadêmico. Vamos falar sobre cérebros que são brilhantes, mentes que são perfeitamente capazes de compreender conceitos complexos, de imaginar mundos inteiros e de resolver problemas práticos, mas que ao se depararem com um pedaço de papel, com letras ou com números, encontram um muro invisível e intransponível. Nessa aula vamos desvendar o transtorno específico da aprendizagem. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. E para começar, preciso que você, amante, estudante de psicologia, amante da mente humana, destrua um preconceito muito enraizado em nossa cultura. A ideia de que a dificuldade na escola é sinônimo de falta de inteligência. A essência clínica do transtorno específico da aprendizagem é justamente a discrepância. Nós estamos falando de crianças, adolescentes e adultos que possuem uma inteligência normal, ou muitas vezes acima da média. O motor do carro é potente, está em perfeito estado. O problema está exclusivamente na engrenagem que traduz o mundo simbólico, a leitura, a escrita ou a matemática para a compreensão do cérebro, ou vice-versa. Quando a escola avalia a inteligência dessas pessoas usando apenas provas escritas ou cálculos cronometrados, ela não está medindo o conhecimento delas. Ela está medindo cruelmente a deficiência específica daquele cérebro. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E nessa aula, vamos abrir o nosso DSM-5-TR e entender como a ciência classifica e protege essas mentes que simplesmente leem o mundo de um jeito diferente. Os critérios diagnósticos, a persistência da barreira. Até o DSM-4, nós tínhamos diagnósticos completamente separados. Transtornos da leitura, transtorno da matemática, transtorno da expressão escrita. Com a chegada do DSM-5 e mantido no texto revisado, o DSM-5-TR, a Associação Americana de Psiquiatria decidiu unificar tudo sob um único guarda-chuva, o transtorno específico da aprendizagem. Para que possamos fazer esse diagnóstico, o manual nos apresenta critérios muito rigorosos. Não é qualquer dificuldade passageira que recebe esse nome. Vamos destrinchar os 4 critérios principais: critério A, critério B, critério C e critério D. O critério A regra dos 6 meses e a intervenção. A pessoa, nesse critério, deve apresentar dificuldades na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas por pelo menos 6 meses. Mas aqui está o grande detalhe do DSM-5-TR. Essa dificuldade tem que persistir mesmo após a provisão de intervenções direcionadas. Isso significa que, se uma criança não sabe ler porque o professor fala muito ou porque a escola é fraca, isso não é um transtorno neurológico, é uma falha ambiental. O diagnóstico só é válido se a escola percebeu a dificuldade, ofereceu reforço, mudou a didática, a criança se esforçou e, ainda assim, a barreira neurológica não cedeu. Critério B. O desempenho abaixo do esperado. As habilidades acadêmicas afetadas estão substancial e quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica do indivíduo.
E isso causa uma interferência significativa no desempenho acadêmico, profissional ou nas atividades de vida diária. Na prática clínica, nós medimos isso através de testes neuropsicológicos padronizados. Critério C: o início no período escolar. Sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, as dificuldades começam durante os anos escolares. No entanto, e preste atenção nessa nuance, o DSM-5-TR nos lembra de que o transtorno pode não se manifestar totalmente até que as exigências acadêmicas excedam as capacidades limitadas do indivíduo. Por exemplo, uma criança muito inteligente pode compensar a dislexia memorizando os livrinhos infantis. Mas quando ela chega no ensino médio e precisa ler artigos longos e densos, o cérebro entra em colapso e o transtorno fica evidente. Critério D: critérios de exclusão. O que não é? As dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por deficiência intelectual. O QI global é preservado. Não podem ser fruto de problemas de visão ou audição não corrigidos, e não podem ser devido à falta de proficiência na língua, como um imigrante tentando aprender em um novo idioma, e também não podem ser resultado de adversidade psicossocial extrema. O transtorno específico da aprendizagem é isso, específico. É um defeito pontual na placa-mãe do processamento acadêmico. Os especificadores: dislexia, disgrafia e descalculia. Como o DSM-5-TR agrupou tudo em um único diagnóstico geral, o clínico é obrigado a usar os especificadores para dizer exatamente onde a fiação cerebral está trocada. Nós avaliamos 3 domínios principais: com prejuízo na leitura, com prejuízo na expressão escrita e com prejuízo na matemática. Com prejuízo na leitura, a dislexia. O que acontece no cérebro dislexo? A principal falha não é visual, como as pessoas acham, de ver as letras ao contrário, mas sim fonológica. O cérebro com dislexia tem uma dificuldade monumental de associar o som da língua falada com o símbolo gráfico desenhado no papel. Afeta a precisão da leitura de palavras, a fluência, a velocidade e, consequentemente, a compreensão. Ler torna-se um esforço físico exaustivo. Com prejuízo na expressão escrita, muitas vezes associado a desortografia ou disgrafia. Nesse caso, o que acontece com o cérebro? Envolve precisão na ortografia, trocas de letras, omissões, falhas severas na gramática e pontuação e falta de clareza ou organização na estruturação do texto. O cérebro sabe o que quer dizer, mas a mão e o papel parecem falar outro idioma. Com prejuízo na matemática, descalculia. O que então acontece com o cérebro com descalculia? É a cegueira para os números, falha no senso numérico, não entende qual quantidade é maior ou menor intuitivamente, dificuldade extrema em memorizar fatos aritméticos, a tabuada é um pesadelo que não fixa na memória e falha no raciocínio matemático e cálculo fluente. É extremamente comum que um paciente apresente mais de um especificador ao mesmo tempo, por exemplo, prejuízo na leitura e na escrita. Também é alta a taxa de comorbidade com TDAH. Um cérebro que já tem dificuldade de focar a atenção quando se depara com a dor de ler devido à dislexia, foge da tarefa quase que instintivamente. Para tirarmos os critérios frios do papel e sentirmos a pulsação clínica desse diagnóstico, vamos então visualizar uma história hipotética de um menino chamado Léo. Léo tem 10 anos de idade, está no 5º ano do ensino fundamental.
Se você se sentar com o Léo no pátio da escola durante o recreio e perguntar a ele sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre como os vulcões entram em erupção, você ficará fascinado. Ele assiste a documentários, tem um vocabulário riquíssimo, faz conexões lógicas brilhantes e tem uma memória impressionante para histórias. O repertório verbal de Léo é o de um pequeno gênio. No entanto, o sinal bate. Léo volta para a sala de aula. É dia de prova de história. A prova de história do 5º ano exige que o aluno leia um texto de 2 páginas e responda a 5 perguntas discursivas. Quando o papel é colocado na mesa de Léo, o coração dele dispara, as mãos começam a suar. Para mim e para você, ler a palavra revolução é um ato automático. Nós batemos o olho e a palavra se revela. Mas para o cérebro de Léo, devido à dislexia e ao prejuízo na expressão escrita, a palavra revolução é um código criptografado. Ele precisa decodificar sílaba por sílaba, unindo o som ao formato da letra com um esforço cognitivo que drena a sua energia em minutos. Ele confunde os sons do P e do B, do V e do F. Quando ele finalmente consegue ler a pergunta e sabe exatamente a resposta na sua mente, ele precisa escrever. E a escrita de Léo é um outro campo de batalha. As letras saem do tamanho errado. Ele esquece a letra R no meio das palavras, escreve fácil com 2 S's. O texto fica praticamente ilegível. A professora de história recebe a prova. Ela vê os garranchos, as palavras pela metade, a resposta confusa. Ela corrige com uma caneta vermelha impiedosa e dá a nota 2,0. Abaixo da nota, ela escreve o comentário clássico. Léo, você precisa se esforçar mais. Preste mais atenção na aula. Quando Léo recebe a prova de volta, ele não está apenas recebendo um número, ele está recebendo um atestado de incompetência. Ele amassa a prova, esconde no fundo da mochila para a mãe não ver e vai para o banheiro chorar. Na cabeça do Léo, a lógica é muito simples e devastadora. Se eu me esforcei o máximo que podia, se eu estudei, se eu sei a matéria e ainda assim tirei nota 2, então eu sou burro. Tem algo de errado comigo. Esse é o impacto emocional profundo do transtorno específico da aprendizagem. Não é apenas um problema pedagógico, é uma máquina de triturar a autoestima infantil. Crianças como o Léo frequentemente desenvolvem quadros severos de ansiedade, depressão infantil ou começam a agir com agressividade e a fazer o papel de palhaço da turma na tentativa de mascarar a sua suposta incapacidade acadêmica. Mas nós, amantes, estudantes, psicólogos, precisamos ser a voz do Léo quando o sistema educacional falha em enxergá-lo. A intervenção no transtorno específico da aprendizagem não acontece com remédios. Ela acontece através de uma parceria entre psicopedagogia, fonoaudiologia e a neuropsicologia, construindo novas pontes neurais. Mas em nosso consultório, o trabalho principal é o resgate da identidade e da autoestima. Nós precisamos explicar para o Léo, usando metáforas visuais, como o cérebro dele funciona. Dizer a ele: Léo, o seu cérebro é como um carro de Fórmula 1, rápido e incrível, mas você está tentando dirigir em uma estrada cheia de pedras, que é a leitura padrão. A culpa não é do carro, a culpa é da estrada. E então, nós atuamos como advogados desse paciente perante a escola, exigindo por lei a adaptação curricular. Para avaliar se o Léo sabe história, a escola não precisa forçá-lo a escrever. O professor pode aplicar a prova de forma oral. O Léo pode gravar a resposta em um áudio. Pode ter 50% a mais de tempo para fazer a leitura. Pode ter as perguntas lidas em voz alta para ele. Quando adaptamos o ambiente para contornar o déficit de decodificação, o brilho real daquela criança finalmente ilumina a sala de aula.
é ético, é justo e salva vidas. Finalizamos aqui a nossa profunda e interessante 8ª aula. Nessa aula, desmistificamos a ideia de que dificuldade escolar é falta de inteligência. Mergulhamos nos critérios rígidos do DSM-5-TR, compreendendo que a barreira neurológica persiste mesmo com o ensino adequado, e mapeamos os especificadores da leitura, dislexia, da escrita matemática, descalculia. Acima de tudo, abraçamos a dor de pacientes como o Léo e entendemos que o nosso papel clínico é garantir que eles sejam avaliados por suas potências e não penalizados pelas suas neurodivergências. Ao longo de todas essas aulas, estivemos viajando pelo funcionamento cognitivo, atenção, inteligência, comunicação, leitura e interação social. No entanto, o cérebro não processa apenas informações invisíveis. Ele precisa comandar um instrumento físico muito complexo, o nosso corpo. Mas o que acontece quando os circuitos neurológicos que mandam os comandos para os músculos entram em um curto-circuito? O que acontece quando o corpo cria movimentos bruscos, repetitivos, sons involuntários que o paciente não quer fazer, mas que a sua fiação cerebral o obriga a executar? Na próxima aula, nós sairemos do papel e da mente pensante para entrarmos no território do movimento físico. Vamos explorar aula 9, transtornos motores, tics, Tourette e coordenação. Vamos compreender a diferença entre uma criança que é apenas desastrada e um diagnóstico de transtorno do desenvolvimento da coordenação. Vamos desvendar a natureza dos tics motores e vocais e acolher a realidade do famoso, porém frequentemente estereotipado, transtorno de Tourette. Eu sou Jefferson Graham, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixa aqui o comentário sobre essa aula, se você gostou, se aprendeu junto comigo. Se inscreva no canal Estudante de Psicologia, curta esse vídeo e, é claro, coisa boa a gente compartilha, envia essa aula aí no grupo da faculdade para os amigos, estudantes e amantes da psicologia. Beba uma água e já te espero na aula 9. A aula 9 está muito interessante, transtornos motores.